E aí, meus caros, sejam bem-vindos ao canal do Delegado Flaviano. E nesse vídeo nós vamos comentar a tragédia que acabou vitimando de morte o lutador Leandro Lô. Eu bati o nome dele no Google, que é uma coisa que está muito em alta, muita gente falando sobre legítima defesa, olha a distribuição de armas, é isso que dá andar armado em bares, bebendo, enfim, várias coisas que são comentadas na internet, né? Nós sabemos, e eu quero falar com vocês sobre duas coisas que são importantes: o Instituto da Legítima Defesa e o Estatuto do Desarmamento, que está aqui a Lei 10.826 de 2003, e o que ele prevê, né? E o que nós podemos trazer para esse caso. Uma situação muito comum, tá? Continuo no vídeo, eu vou falar um dispositivo do Estatuto do Desarmamento e que você vai ver que é uma situação, infelizmente, muito comum no nosso país, na nossa região, aqui na minha cidade, na sua cidade. Você vai saber, você tem certeza, você vai ver que é muito comum. Pois bem, a verdade só aconteceu uma vez. Depois disso são versões. Excetuando-se aqueles casos, então, que nós tenhamos vídeos, né, imagens que capturaram todo momento de um fato, as outras hipóteses serão versões, né? Serão casos que são contados. A vítima não consegue mais dar a versão dela, obviamente. Agora, os outros vão dar as versões. O indivíduo vai dar a versão dele, o autor do fato, e as testemunhas vão dar as versões delas. Mas a verdade só aconteceu uma vez. Pois bem, é difícil você pegar um caso concreto e, no campo teórico, estabelecer um julgamento, um juízo, uma conclusão. Então, o que a gente pode fazer, em se tratando do estudo do direito penal? A gente teoriza um caso prático, e nós teorizamos esse caso prático tomando por base as notícias que foram veiculadas. Então, na maioria das notícias, disse que houve o seguinte: primeiro houve uma briga, ao fim dessa briga, o Leandro Lô teria imobilizado o outro indivíduo, que por coincidência era um policial. Então, o Leandro Lô teria imobilizado o indivíduo e, depois de ter imobilizado esse indivíduo, ele teria soltado o indivíduo. Uma vez que soltou o indivíduo, subentende-se que então havia encerrado o conflito. Não haviam mais agressões sendo cometidas, nem por uma parte, nem por outra parte. Nesse momento em que havia se encerrado então as agressões, o indivíduo policial teria sacado uma arma e disparado contra a pessoa que veio a óbito, Leandro Lô, lutador. Pois bem, se o caso é esse, eu acho que é muito tranquilo nós conseguirmos perceber que não há que se falar em legítima defesa. Não há que se falar em legítima defesa por ausência dos requisitos, nesse caso teórico que eu citei. Eu teorizei um caso prático, que supostamente aconteceu dessa forma, com base nas notícias que foram veiculadas. Então, se aconteceu dessa forma, não foi preenchido o requisito da legítima defesa, que a agressão esteja acontecendo, se é uma agressão atual, ou uma agressão que esteja na iminência de acontecer, agressão iminente. Esses são os requisitos estabelecidos pela legislação penal para a legítima defesa. E se for esse o caso, se foi dessa forma como as mídias estão divulgando, então não há que se falar em legítima defesa. Primeiro ponto: Flaviano, você está dizendo que o cara não agiu em legítima defesa. Não, estou dizendo que se for dessa forma, nós podemos estabelecer, né, de uma forma conclusiva, que não há que se falar em legítima defesa. Não existe legítima defesa de fato passado. Estou na rua, troquei porrada com o cara me espancou. Quando ele terminou de me bater, ele disse: não vou bater mais nesse cachorro morto. Aí eu corri, peguei a minha arma dentro do carro, volto e mato o cara. Com certeza não é uma legítima defesa. Tudo bem, pode ser uma hipótese de privilégio, né, uma situação que acaba diminuindo a pena eventual no crime de homicídio, mas não é legítima defesa, né? Então, de forma teórica, a gente pode estabelecer isso aí. Segundo caso, o Estatuto do Desarmamento. E aqui é a coisa mais importante desse vídeo, meus caros, e que a gente precisa começar a observar, a ver isso e fazer denunciar. Olha o que diz o parágrafo 2º, que trata da autorização do porte de arma no território nacional. Ele diz o seguinte: a autorização do porte de arma de fogo prevista nesse artigo perderá automaticamente a sua eficácia caso o portador dela seja detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeitos de substâncias químicas ou alucinógenas. Galera, arma e bebida não combina, arma e droga não combina, arma e maconha, arma e cocaína não combina, não dá certo, não se deve admitir isso.
Se você está andando armado, tenha responsabilidade de não beber. Ah, eu não posso ir num bar? Você pode ir num bar, você não pode beber. Você não pode consumir substâncias alcoólicas. Você não pode consumir substâncias psicotrópicas, entorpecentes, alucinógenas, de nenhuma forma. O indivíduo, para estar andando armado, ele tem que estar no pleno gozo das suas capacidades mentais. O cara tem que estar atento, ele tem que estar alerta, ele não pode cometer uma besteira. Ah, Flaviano, então você quer dizer que o policial que matou o Leandro Ló cometeu uma besteira porque ele estava embriagado? Não, não estou falando isso. Você que já estudou um pouco de direito penal vai se lembrar agora da teoria do actus liberem causa. Significa que o cara bebeu porque ele quis, não foi obrigado. Então, a partir daquele momento em que ele consumiu a bebida alcoólica por livre e espontânea vontade, ele passa a ser responsabilizado pelos atos que ele eventualmente vier a cometer estando sob efeito das substâncias alcoólicas, entorpecentes, enfim, dependendo da substância. Então, meus caros, não é razoável o indivíduo consumir bebida alcoólica não é razoável o indivíduo consumir bebida alcoólica estando armado, né? Se você está armado, a arma não combina com bebida alcoólica. E por que eu disse que você se lembrar de um caso desse? Porque isso acontece muito, infelizmente, eu tenho certeza, eu já vi, né, integrantes das instituições de segurança pública, felizmente não é a maioria, é uma minoria, mas eu já vi indivíduos bebendo armado, né, chapado, bebendo armado. Eu digo porque eu vi, não estou nem dizendo que eu vi como delegado hoje que eu sou, não, eu vi porque eu sempre estive no meio de policiais, né, meu pai é policial militar. Então, desde pequeno eu estive no meio e, infelizmente, uma situação muito comum. É só a minoria, evidentemente, é a minoria dos agentes de segurança pública que fazem isso, mas existe. E outras pessoas com porte de arma também bebem e estão andando armadas, né? Nós devemos denunciar, informar, porque essa situação não deve ser admitida. E se o cara tem o porte de arma regulamentado pela Polícia Federal e ele é flagrado sob o efeito de bebida alcoólica, embriagado, ele automaticamente não tem porte de arma. A autorização para o porte de arma está absolutamente sem eficácia. Esse cara tem que ser apreendido e a arma dele tem que ser recolhida. Beleza? Quero saber a sua opinião sobre esse caso aí que vitimou o lutador. O que você pensa a respeito, né? Se você tem algum comentário a fazer, lance aí. É importante a gente comentar sobre esse assunto, né? Convido você a se inscrever também no canal do Boteco em Cima do Muro, ajudar a gente a alcançar os 1000 inscritos. Estamos na pegada aí, já tem mais de ano que a gente está gravando vídeos aí no Boteco em Cima do Muro, e eu queria a sua força para a gente alcançar os 1000 inscritos. Vou deixar o link do Boteco em Cima do Muro aqui na descrição, entra lá, dá essa força pra gente. Lá a gente sempre tá falando sobre esses assuntos, inclusive vou trazer uma galera que é do clube de tiro, armamentista aqui, pra gente trocar uma ideia. Fechou? Tamo junto, forte abraço, é nóis.